Cruzeiro tem obrigação de passar pela Chapecoense hoje. Qualquer coisa diferente é uma zebraça. Cruzeiro tem muito mais time, vai estar jogando na sua casa. Ah, Léo, você está desrespeitando a Chape? Não, de jeito nenhum. Tem um carinho enorme pela Chapecoense e não desrespeito time nenhum, mas eu não sou mureteiro de ficar preocupado e não falar, o Cruzeiro tem obrigação de ganhar o jogo hoje. Obrigação. Matheus Pereira tem obrigação de jogar bem hoje. Gerson também. Jogo decisivo, gente. Jogo decisivo. Vale muita grana, vale classificação, a torcida vai, Copa do Brasil. Quem entende mais de Copa do Brasil que o Cruzeiro nesse país? Quem tem mais tem 6. Então, Cruzeiro é de Copas, quem tem mais tem 6. Então, ou seja, não tem conversa. O provável Cruzeiro, Adron. Bora lá, Léo. O provável Cruzeiro para entrar em campo hoje com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Kenji ou Felipe Moraes, eu acho que ele deve de Kenji, Arroio e Caio Jorge. Eu iniciaria com o Felipe Moraes. Tá? Mas a tendência é que o Kenji possa ser titular. Por quê? Por questão de estilo de jogo. Tá? O Kenji é aquele cara ali pra, sabe, se o Ferrolho estiver muito fechadinho, ele certamente a Chapecoense, ela não encarou o Cruzeiro aberto lá, não vai ser aqui. Sabe, ali você precisar ali de um cara pra quebrar a linha, o Kenji tem que vir com essa bola de trás, quebrando linha, como ele fez no jogo contra o Curitiba, que ele faz isso, quebra a linha, o Gerson fica sozinho, ele dá o toque de calcanhar pro Gerson, o Gerson dá o toca sai chuveira pro Matheus Pereira. Então, provável Cruzeiro de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Romero, Gerson, Matheus Pereira, Kenji ou Felipe Moraes, Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge. Creio que vai o Kenji na vaga do Felipe Moraes, mas eu iria de Felipe Moraes. Não sei vocês. Preferência, neste momento, o Felipe Moraes. Acho que ele tá mostrando alguma coisa diferente ali. Um momento melhor. Lapidada, um jogador diferente. Tem 17 anos, tem que ter cautela. Pode perder espaço, inclusive, agora com a chegada dos reforços. Mas acho que tem que aproveitar o momento dele. Felipe Moraes seria meu titular, mas acredito, pelo que o Adro também destacou, que o Kaique Kenji vai ser o titular. Preferência minha, Felipe Moraes. Acho que vai acontecer Kaique Kenji. Por que da sua dúvida na lateral direita para o Cruzeiro hoje? O Fagner foi titular contra o Internacional, contra o Botafogo, contra a Chapecoense. Faria o 4º jogo seguido como titular e pensando aí na rodagem, na parte física. O Fagner meio que sentiu contra a Chapecoense no segundo tempo. Acho que ele vai dar uma segurada no Fagner nesse jogo de hoje. Fagner joga no domingo contra o Mirassol e o William joga hoje e na outra semana contra o Flamengo. Então, pensando nessa sequência pesada, Inter, Botafogo, Chape, acho que o Fagner não faria o 4º jogo seguido como titular e domingo ele jogaria contra o Mirassol, o William jogaria hoje e na semana que vem contra o Flamengo. E também um pouco de característica, que eu acho que a característica do William pro jogo de hoje, o Cruzeiro que vai empurrar a Chape pro campo de defesa, questão de linha de fundo, acho que o William possa ganhar essa posição também. Por isso, hoje, tá, Léo? Nesse jogo de hoje, especificamente. Cruzeiro é favorito, Cruzeiro vai precisar de confirmar isso, mas assim, eu não espero nenhum tipo de facilidade no caminho, mesmo a Chapecoense sendo a lanterna. É um jogo de paciência hoje pro Cruzeiro, de precisar muito com que seu meio campo, né, Gerson, Matheus Pereira, daí a minha preferência para a escalação do Felipe Moraes, porque ele é mais um jogador, inclusive no jogo passado, a melhor possibilidade do Cruzeiro de finalização dentro da área é através de um passe do Felipe Moraes para o Arroio, que acaba parando no Anderson. Então, um jogo de paciência também, por isso a importância do Rojas, ele é mais um cara com a capacidade ofensiva muito importante e o principal hoje, né? Quando o Cruzeiro criar possibilidade de finalizar dentro da área, especificamente, precisa de fazer o gol, para que o jogo não vá caminhando para aquele universo onde a Chape pretende, né? A Chape vai vir fazer o jogo possível dela e não vai se importar à medida que o tempo passar e esse empate for acontecendo no Mineirão, HG. Eu fico feliz demais de ver o Valu bandeando pro meu lado, pro lado do André Salles, de entender que botando os garotos, né? Cara, não tem nada disso. Eu acho maravilhoso. Não tem nada disso. É importante deixar claro para nossa audiência que eu não tô bandeando pro lado de vocês. Mas eu fico feliz. Eu não acho que tem que jogar os jovens da forma. São solução. Feliz. Não, eles são alternativa. Desculpa de ter borrifado. Mas tem que borrifar. Eu fico feliz porque é o seguinte, até outrora não dava para fazer nada, não era assim, tinha que ter cuidado. Agora ele tá pedindo, mas eu acho legal. Sabe aquela comemoração do Matheus Pereira? Da Piscaria? Ele me imitou
que eu joguei pro Valu, e sempre que eu jogo, ele morde a chumbada. Entendeu? Como ele é um piranhão, ele quebra o dente. Ele é um peixe piranhão. Valu, é obrigação hoje? Cara, eu tô aqui há 4 anos. Se eu ficar aqui há 8, há 40 anos, eu não trato. O Cruzeiro é muito favorito diante da Chape. O Cruzeiro tem planos de tentar vencer a Copa do Brasil. Obrigação, cara. Obrigação é respeitar o outro. Futebol não funciona dessa forma. Nos meus termos e análise, não. Ponto. Thiago, é obrigação, Thiago? É obrigação, HG. O Cruzeiro tem obrigação de vencer a Chape, assim como o Atlético tinha obrigação de passar pela Juventude. O Cruzeiro venceu hoje, por exemplo, da forma que o Atlético venceu ontem, não é mais do que obrigação. O Cruzeiro tem obrigação de vencer a Chapecoense. Tá não certo. dá pro Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro Primeira for vez que eu eliminado, concordo com você no se o programa. Cruzeiro for eliminado pra Chapecoense, assim como se o Atlético Diz muito fosse da sua eliminado participação hoje pelo aqui, do Heber. Juventude. É a primeira vez. Diz muito da sua participação aqui hoje. Se o Cruzeiro for eliminado pela Chapecoense, assim como se o Atlético fosse eliminado pelo Juventude, todos nós aqui falaremos em vergonha. Então é obrigação dos dois passarem de fase. Você tá certo. Eu acho que é um jogo bem difícil, bem chato. É um jogo chato. Não, isso é outra história. A pergunta não é essa, pescoço. Cara, eu tô na linha do valor. E você acha que eu achei que você fosse estar em outra linha? Não, eu tô na linha do valor. O Cruzeiro é o favorito, Eu acho que o Cruzeiro Broderagem? precisa mostrar toda a sua capacidade, se impor perante a equipe da Chapecoense e conseguir a passagem. Mas eu imagino que possa ser um jogo tão chato quanto foi o jogo contra o Goiás. Engraçado, cara. Tô falando sério, sem onda. Eu não consigo imaginar. Eu sei que em outras oportunidades a Chape complicou o jogo. O Cruzeiro teve jogos complicados aqui contra times bem mais fracos. Contra a e tal. Chape, gente, no Mas eu Campeonato não- Brasileiro. Contra a própria Chape. Exatamente. Não precisa de longe. Mas Esse ano. Mas eu não consigo imaginar que hoje o Cruzeiro vai ter dificuldade. Eu não estou falando que vai dificuldade ser eu um acho que jogo para pode ter, meter sim. sacola, não. Mas eu não acho que vai ter essa dificuldade. Não, dificuldade é óbvio Não, se que você tá pode falando ter, que não vai mas... ter, vai ter sacola. Vai ter Não, dificuldade, pode ter 2-0, sim. 2-0, meu Não, palpite. dificuldade pode ter, mas a equipe do Cruzeiro é muito superior à equipe da e Chapecoense. por isso tem obrigação, né, não, Ré? E eu considero que se, por exemplo, o Cruzeiro amanhã está desclassificado, é coisa pra assim, assustar Mas todo isso mundo. não Você acontece tá no louco? futebol? Vexame. Mas É isso vexame. Mas isso não Uma acontece no eliminação futebol? do Cruzeiro seria um Claro. vexame. Então. Mas se você vai fazer uma porcentagem de quem passa e quem não passa... Então, já falei que o Cruzeiro isso não é quer Não, dizer- é isso que eu tô dizendo. isso- Aí então, se você tem uma margem O vexame de 80 a 20 e o 20 se confirma, pô... Não é vexame. Se for desclassificado para a Chape, não é vexame? Depende do formato, de como que vai ser. O que é o formato? Não é vexame, Vexame. é vexame. Vexame. Cruzeiro cair pra Chapecoense é vexame, é um vexame absurdo. Uma coisa é perder no Campeonato Brasileiro, ok? Não um acho jogo, que vai 38. acontecer, tá? É Não Copa. acho Eu que também vai não acho que acontecer. acontece de jeito nenhum. Mas o Cruzeiro ser eliminado seria um vexame. Depende assim de como como se que o Atlético acontece, fosse cara. eliminado ontem, seria um vexame. Se o Atlético, então vamos lá, então vamos pôr no se o Atlético ontem, o jogo fica empatado e perde nos pênaltis, a gente trataria como vexame? Eu trataria. Não trataria. A gente tá não tratou trataria. dessa forma no jogo Não do Ceará, trataria. time. Não trataria. O Atlético falou aí, ganha você o falou aí. primeiro, perde o segundo. Pelo formato dos jogos, Thiago. Vexame, O jogo time. contra o Atlético, O São Paulo foi um o vexame Ceará, perder aqui ó, o Ceará, Juventude tendo um jogador a menos. Thiago, o São Paulo teve um jogador expulso. Ceará e Atlético, pra mim, ele se tornou mais vexame pelo que o Atlético não deu conta de apresentar, principalmente no primeiro tempo. É um dos piores segundo primeiros... jogo, né? Do segundo jogo. É um dos piores primeiros tempos do Atlético. Eu acho que o contexto, tá vendo? Eu levo pro contexto. O Cruzeiro fazer uma partida bizonha, totalmente ridícula, aí você vai colocando Mas o Cruzeiro não nos ganhar da combos. Chape tem que ser uma partida bizarra. Cara, mas pô, a Chape Se pode o fazer uma Cruzeiro baita não ganha partida da Chape- e a gente vem aqui elogiar a Chape. Mas se o Cruzeiro não consegue se impor diante da Chapecoense, é sim uma partida bizonha. Tiago, o Cruzeiro é muito melhor que a já Chapecoense. aconteceram gente. vários Eu- tropeços não, de não. grandes times e a gente olhou. Cara, e continua sendo vexame. Cara, tá tudo bem, velho. Assim, isso acontece nem dia e tu- noite aqui, no futebol. o vexame a gente não Sim, coloca. é, que vexame, não é todo dia que aparece um vexame. O Thiago usa assim, vexame é sim pra todos. Porque o vexame é sim pra todos. Não é pra todos, não. É em Então, situações ele usa assim, específicas. não, você Isso usa. seria um Sair vexame. pra Nem Chape tudo é é do vexame. mesmo. Sair pra Chape pra você é do mesmo tamanho que sair pro Souza. E tá tudo bem, porque você Não, usa vexame. com o Souza- É sim, com o Souza é é sim, muito pior. é
assim, ué, o que é pior? Então esse é vexame. É o maior vexame da história. Então, esse é vexame. O maior vexame da história. A palavra vexame aí de novo. Pra mim é muito. Mas é o maior. Mas a palavra vexame, ela não precisa ser usada uma vez na vida. Não. Mas ela Uma vez na vida que a palavra vai ser utilizada para isso. Lógico que não. Vexame. Exatamente, eu joguei e você nhaque na chumbada. Lógico a palavra que não. vexame É só o seu raciocínio. Parabéns Você tá por completamente A Chapecoense tá na Série A, tá? Só lembrando, viu? A Chapecoense tá na Série A. Preciso buscar. Tá na Série A. A Chapecoense tá na Série A. Vexame, situação de grande vergonha, constrangimento. Não é Isso, não. É uma situação de grande vergonha. hoje. Que é o que vocês estão passando aqui, não me deixando falar. O Cruzeiro concluiu nesta terça-feira os preparativos para o duelo contra a Chapecoense, marcado para esta quarta-feira, às 19 horas, de Brasília, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Arthur Jorge deve promover ao menos uma alteração na equipe em relação ao time que atuou no último fim de semana. A principal novidade tende a ser o retorno de Gabriel Rojas ao time titular. O lateral esquerdo iniciou a partida de ida no banco de reservas para que Villalba fosse escalado, estratégia adotada para reforçar o setor defensivo e conter melhor os atacantes da equipe catarinense. Desta vez, como o Cruzeiro precisa buscar um desempenho mais ofensivo, Rojas aparece como favorito para reassumir a posição. Outra indefinição está no lado esquerdo do ataque. Com Luiz Sinisterra ainda em recuperação, Arthur Jorge vem avaliando opções formadas nas categorias de base. Felipe Moraes começou como titular diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto Kaique Kenji recebeu a oportunidade no primeiro jogo contra a Chapecoense. No decorrer da partida, Felipe entrou justamente na vaga do companheiro. Entre os desfalques, Nézer Villarreal continua em tratamento após sentir um problema muscular durante a intertemporada. A expectativa é de que o atacante retorne aos gramados apenas na segunda quinzena de agosto. Wanderson e Chico da Costa também devem permanecer fora da lista de relacionados, já que seguem sem ser aproveitados por decisão da comissão técnica. A provável escalação da Raposa tem Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, Kaique Kenji, ou Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!